Bem-vindos ao podcast Donas. Eu sou a Mari Kawabata, junto com minhas parceiras Verônica Ota. Oi! Aqui você vai ouvir um bom papo de histórias de sucesso. E a Suzy Peruia. E por falar em histórias de sucesso, hoje a gente tem dois ilustres convidados. A Cibele e o Marcelo, investidores no Japão. Então, por aqui a gente começa sempre pelas mulheres. Cara do Marcelo. Por que vocês vieram pro Japão e qual era o objetivo de vocês no começo, quando vocês vieram? Então tá bom. Em primeiro lugar, gente, muito obrigada pelo convite. Eu fico realmente assim, bem à vontade com vocês aqui. E também o pessoal que está nos assistindo, muito obrigada também por estar escutando e peço também que compartilhe, porque o trabalho que vocês estão fazendo realmente, eu acredito no trabalho de vocês, acredito que tem realmente ali, vocês estão no caminho certo, tá? Bom, para começar aí, né, falando em relação à nossa vinda para o Japão, posso falar tudo, né, sabe? Eu não Vamos voltar no tempo. Não era a primeira vez, né, que eu tinha vindo ao Japão. Eu já tinha vindo ao Japão com 14 anos de idade. E chegando aqui no Japão, meus pais trabalhavam em Bentoyá, lá em Yokohama. E assim, não tinha brasileiros, não tinha tradução, não tinha nada, né, naquela época, né? Então, aí era um Bentoyá e eu ia ficar em casa. Aí os chefes, né, juntamente com os meus pais, falaram assim: gente, vamos fazer uma coisa? Tadinha da Cibele, ela fica em casa sozinha, vamos botar ela pra trabalhar. Que bonzinhos, né? Mão de obra infantil. Né? Falaram assim: então tá bom, Cibele, você quer trabalhar? Você chega lá, trabalha, aí a gente vai te pagar um salário que era, não pagaram a menos, pagaram igual todo mundo, até mesmo os prêmios, né? Falei, então tá bom. Só que aí você vai trabalhar pouco, né? Pouco tempo. Falei, tá bom. Aí chegando lá, eles perceberam que eu trabalhava muito bem, né? Apesar de ter 14 anos, aprendia tudo muito rápido. Às vezes fazia trabalho de 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo na linha, né? Então aí, quando a gente percebeu, eu já estava trabalhando até a noite, fazendo serviço à noite. Aí quando... 16 horas de trabalho. 16 horas de trabalhar. Isso, 14 anos. 2 horas não. Fazia horas extras e também a folga era 2 vezes só ao mês. Que tinha folgas, né? Porque é Bentoyá, né? Bentoyá não tem muito. E aí eu fui trabalhando, tudo assim, aí quando tinha visitas, né, nossa, tinha que correr comigo. Aí eu ficava escondida na geladeira, sentindo congelando, mal frio. Mas enfim, aí depois a gente foi embora, eu fiquei 1 ano e meio. Fomos embora pro Brasil, aí chegando lá, não passou muito tempo, eu conheci o meu amado, né, Marcelo. Conheci o Marcelo, aí depois de longos 10 meses, nós casamos. Nossa, que rápido! Foi muito rápido. Casei com 16 anos e ele com 18. 16 anos, aí... Muito novinho! Foi bem rápido. Aí, logo depois, tive meu filho, aí ele falou, o que você acha? Meus pais já estavam aqui no Japão junto com os meus irmãos, retornaram, né? Retornaram. Aí ele falou assim, aí meu pai sempre falando, vem pro Japão, aqui a gente arruma tudo pra vocês, tal. E eu não queria voltar pro Japão. Ela tinha experiência de 16 horas de trabalho. Difícil mesmo, né? Então eu não queria voltar pro Japão, falei, não vou. E como eu já tinha também sofrido antes, os meus pais tinham vindo pro Japão antes e deixado eu e minha irmã e meu irmão no Brasil. E depois que eu vim, né? Então, esse rompimento, digamos assim, é rompimento que se fala, né, irmão? Esse rompimento, esse distanciamento, né? não me fez muito bem. Então, eu falei, tá bom, eu vou pro Japão, mas eu não deixo meu filho, de jeito nenhum. Aí ela falou, então tá bom, a gente arruma um jeito, arruma uma pessoa pra cuidar, e minha irmã ia cuidar do meu filho e tal, já tinha apartamento, já tinha tudo. Falei assim, então tá bom. Então, aí o Marcelo também queria vir. Falei, então tá, então se for, né, dentro dessas condições, né, que tem uma pessoa de confiança, que no caso seria minha irmã para cuidar dele, e eu não, fora de cogitação, deixar ele. E com 3 meses, 3 meses, meu filho de 3 meses. 3 meses só. Aí a gente veio pro Japão. Mas a gente veio no Japão em busca realmente, né, de igual todo mundo faz. Tem esse sonho, né? Apesar que o Marcelo tinha um serviço muito bom, né, no Brasil. Mas mesmo assim ele falou, não, se a gente tem essa oportunidade, daqui a pouco ele vai falar a parte dele, se a gente tem essa oportunidade, então vamos. Aí fala essa oportunidade. Não.
É que é o seguinte, eu vivi assim uns 3 anos da minha adolescência numa cidade mineira que exporta brasileiros para os Estados Unidos, Governador Valadares. E aí 80% dos meus amigos tinham cidadania americana, tinham nascido nos Estados Unidos na década de 70, 80 e foram voltados com os pais para Governador Valadares. Diferente daqui, né, que o brasileiro nasce aqui, ele não é automaticamente japonês. Nos Estados Unidos é diferente. Eu costumo até brincar com os meus filhos, eu passei minha infância com americanos, mas eram os brasileiros que tinham nascido lá. Sim. E todos os meus amigos, aí era todo, porque 80% eram americanos, os 100% tinham parentes nos Estados Unidos, tinham um vínculo com os Estados Unidos. Então esse lance de sair do Brasil já era algo que fazia parte dessa minha cultura, digamos assim, né? Então, uma hora vou sair também, vou para os Estados Unidos, vou para um outro país. Já era algo que eu já nutria. Um tio meu que eu gosto muito também, ele morou de 3 a 5 anos, não me lembro agora, no Iraque. Ele morou fora também, Ele foi a trabalho no Iraque, antes da Guerra do Golfo. Ele trabalhava para uma construtora e tal. E eu sempre mandava carta para ele mandava cartão postal para mim e tal. Então essa questão, morar fora do Brasil já era algo que eu nutria desde pequeno. Sim. E ter essa, digamos assim, essa vontade de ir morar em outro país, conhecer outra cultura e tal. Aí quando eu conheci a Cibele, eu pensei, agora é a hora de dar o golpe. Agora de dar o golpe na japonesa e aproveitar essa oportunidade que a vida me deu. Não, brincadeiras à parte, mas foi isso mesmo. Só casei com ela para vir pro Japão. Inclusive, isso daí era colocado em pauta quando a gente começou a se relacionar. O pessoal falou, mas ele vai casar com você, ou ele tá querendo ficar com você só para ir pro Japão. Sempre tem isso. Não é de forma alguma que era isso, né? Mas teve uma época que tinha muito isso daí, né? As pessoas até pagavam, Fazia né? contrato, né? Fazia contrato. Tinha adoção, pessoas que eram adotadas como se fossem filhos de japoneses, descendentes no Brasil. Mas não era o caso, né? Então, eu comecei a namorar, mas foi uma das coisas que eu particularmente, depois, não ouvia diretamente, mas ela me falava, uma tia minha tá achando que você tá querendo ficar comigo, vai pro Japão. Eu falei, não. Eu vou pros Estados Unidos, não é questão de ir pro Japão, né? Eu pensava assim. Falava assim, mas enfim, faz parte, né? Mas casamos e aí já nessa vontade. E meu sogro ficava botando pilha. Não, você tem que ir pro Japão. Não, o Japão é bom demais. Não, o Japão você vai lá. Quanto você vai ganhar no Brasil? Não, lá você vai ganhar muito mais. Mas não era nem pela questão do financeiro. Obviamente que o financeiro também contava, né? Porque quando a gente chegou aqui no Japão, a gente conseguia remeter para o Brasil, em média, R$3.000 à época, com o câmbio daquela época. E que era 30 salários mínimos, né? Então você tinha um poder de compra muito alto. Tanto é que aos 20, você aos 19, nós compramos o nosso primeiro imóvel. Exatamente. Quase no centro da cidade. Lá em Governador Valadares? Não, esse daí já... Eu morei em Governador Valadares depois, eu já antecipei, né? Mas vamos lá. A gente está falando então em 98, né? Quando a gente comprou o nosso primeiro imóvel, 98. Estava com 19 e eu estava com 20. E aí a gente tem que voltar no tempo, então. Pode voltar. Uns 4 anos, uns 6 anos antes. Que quando eu já tinha voltado de Governador Valadares e tinha ido para a região metropolitana de Belo Horizonte. Porque eu sou natural de Belo Horizonte, nós somos de Belo Horizonte. Então nós voltamos eu voltei para Belo Horizonte. Que mora em Governador Valadares, no bairro São Pedro? São Pedro, tem um bairro São Pedro. Esse ano a gente esteve lá em Governador Valadares, ela conheceu lá pela primeira vez, gostou muito de lá. Mas aí comprei um negócio lá esse tempo. Lá é muito bom. De repente você comprou quase na mão de algum parceiro de negócio nosso lá. Quem sabe vou comprar direto da fonte agora. Mas aí a gente... Aí nós viemos para o Japão, conseguimos, né? Até de certo modo assim a gente atingiu nossos objetivos que a gente tinha proposto, de certo modo bem dentro do tempo, né? Apesar de alguns percalços. Percalço número 1 foi quando a gente veio 2 semanas depois dela começar a trabalhar com meu filho, com a minha cunhada.
Meu filho não acostumava com minha cunhada de jeito nenhum, minha cunhada também era bem nova e tal. Aí ela teve que parar de trabalhar para cuidar do filho. Isso. Então nós ficamos 3 meses, né? Então, Muito pequeno. Aí depois a empresa que nós viemos para trabalhar, que era o Bentoiá, que eles já tinham trabalhado antes, que estava tudo certo, já estava tudo tranquilo, o Bentoiá foi aos poucos entrando no processo de falência. Então com 4 meses a gente aqui no Japão, a gente teve que mudar tudo. Saímos de Kanagawa, fomos para Gifu, então aí já deu uma sacudida nos planos, porque até então já era tranquilo da gente projetar, né? Sim. A gente projetava assim, vamos lá, quanto que ganha lá? Então já era, os pais dela já tinham trabalhado 2 anos e meio nesse Bentoiá, ela depois veio 1 ano e meio, que ela narrou, depois casamos, passou um tempo, viemos, então a ideia era trabalhar nesse mesmo Bentoiá também, pelos 2, 3 anos e tal. Isso. Mas aí aconteceu essa questão do Bentoiá falir, né? Interessante que eu tinha pensado em fazer uma pergunta para vocês, que era quais foram os maiores desafios, né? E agora o Marcelo já então, mas isso aí é só alguns os primeiros desafios. Alguns Depois desafios. vieram muito mais, né? Eu acredito que muitos brasileiros aqui no Japão passam por isso, né? Muitos desafios. Sai do Brasil, pensa assim, olha, eu vou lá, vou ficar 2 anos, fazer isso, aquilo. Só que aí, de repente, acontece assim como um terremoto, né? Que a gente nunca espera. Essas situações, esses desafios também acontecem também de forma inesperada, né? Aí cabe a cada um realmente ter ali, né, uma sabedoria, uma inteligência prática, uma inteligência também precisa ter uma inteligência emocional. Aqui no Japão isso daí é fundamental. Não adianta você só sair do Brasil e ter aqueles planos ali, sabe, tudo no papel. Aí porque chega na hora, você vai precisar realmente ter tudo isso. E outra, quando tem uma família envolvida. Quando é só você, é diferente. Agora, quando é você, o seu marido, sua esposa, aí tem os seus filhos, então é bem diferente, né? É diferente. O que levou vocês a começar a investir? Voltemos no tempo. Na verdade, assim, nessa nossa vivência no Japão, eu acho que eu nunca falei isso, né? A gente nunca falou. Essa era uma das nossas maiores curiosidades. O que eu vou falar, eu já falei. O que eu não vou falar é que teve um hiato entre essa época dos 2, 3 primeiros anos, que é aquele objetivo básico de brasileiro no Japão, e até 2008, então a gente está falando aí mais ou menos entre 9 a 10 anos de espaçamento, onde praticamente a gente não focou, o nosso objetivo maior não era guardar dinheiro, juntar dinheiro, não era investir, não era nada disso, porque a gente estava bem entregue a um projeto ligado à igreja evangélica, tal. Então a gente estava bem imerso nesse contexto, bem imerso mesmo, né? Praticamente a gente vivia em função isso, dessa questão aí de igreja. A gente é tipo meio que limitado, né? Pra fazer assim algumas coisas que a gente quer quando a gente tem esse vínculo. Não era nem questão de ser limitado, eu posso dizer assim, era questão mesmo de comprometimento que a gente assumiu. De entrega. De entrega. Isso, era um comprometimento e uma entrega também, né? Então, ao mesmo tempo que havia essa entrega nossa em relação, para quem é evangélico, quem conhece, sabe, né? Em relação à obra, em relação ao desenvolvimento, não somente ali dentro nosso, assim, com Deus, mas aquilo que você pode fazer pelo outro. Isso. Né? Então nesse comprometimento havia também não só o nosso envolvimento em relação à instituição evangélica, mas também em relação à nossa própria família, porque os nossos filhos, porque aí depois vieram mais 2 filhos, né? Então já eram três filhos. Então nessa fase também eles estavam num período escolar, num período de desenvolvimento, que era muito importante também ali, né? Ter esse comprometimento com eles, né? Isso. Então foi em 2008, quando de fato assim eu comecei a ficar incomodado com essa situação. Eu falei com ela, olha, a gente não pode, tá certo que a gente não pode ter uma fé cega. Essa que é a realidade, né? Muitas vezes as pessoas nutrem uma fé que é cega. Então eu posso dizer que foi um despertar nesse sentido, onde eu falei com ela assim, não, a gente tem que começar também a pensar do ponto de vista material, porque às vezes a gente fica focado só no espiritual,
no aspecto moral, de ajudar o próximo e tal. Mas será que de fato a gente vai ter condições de ajudar o próximo mesmo vivendo desse modo, de certo modo meio alienado até? Então foi daí, a partir de 2008, coincidentemente por causa da crise, não foi por conta da crise, mas coincidentemente ele alinhou muito a conversa que nós tivemos, né? Sentamos e definimos algumas coisas. Foi em 2008, paralelo a esse contexto que veio a crise de 2008 na sequência ali. Então foi bom, porque a crise ele ajudou bastante, né? Porque acabou que a gente não ficou desempregado na crise, né? A gente continuou trabalhando. 90% dos nossos parentes e amigos, parentes dela, no caso, e amigos nossos, ficaram desempregados. Então, tipo assim, ao iniciar um processo de começar a ter uma disciplina maior com o dinheiro, a gente não era indisciplinado com o dinheiro, a gente era bem disciplinado com o dinheiro, não se endividava, a gente vivia uma vida financeira, de certo modo, assim, ajustada. Mas não era um ponto forte essa questão de juntar dinheiro com força e nem tampouco de investir dinheiro, né? Então eu posso dizer que foi em 2008, quando a gente teve mesmo essa tomada de consciência e pensamos, não dá para ficar mais vivendo desse jeito. Né? Eu acredito que toda pessoa, chega uma hora que tem umas pessoas que têm um despertar mais rápido, né? Uma pessoa jovem, por exemplo, os nossos filhos, né? Os nossos filhos, pelo fato da gente ter um diálogo muito aberto com eles sobre tudo, né? Inclusive finanças. Então, para eles, com certeza, esse despertar foi muito mais rápido. Assim como muitos jovens hoje em dia, né, com vídeos no YouTube. Então, há esse despertar mais rápido. Há outras pessoas que têm um despertar um pouco lento, né? E outros que, nossa, chega até passos de tartaruga. Mas a gente espera que, né, com o nosso trabalho, as pessoas possam se despertar mais rápido. E o nosso foi justamente nessa época. A gente já vinha, como o Marcelo falou, a gente já... curiosidade. Não, a gente já tinha, assim, um certo cuidado em relação às nossas finanças, né? O nosso orçamento mensal, isso tudo certinho. Então a gente nunca foi aquelas pessoas assim que, vamos viver o hoje, amanhã Deus proverá. Não, a gente sempre foi assim. Desde ali. quando vocês vieram pra cá era Exatamente, assim. tanto que o nosso primeiro investimento foi bem rápido. É aí que eu tô falando do hiato que houve em relação a essa questão financeira. Porque nos primeiros 2, 3 anos ali de Japão, de fato nós juntamos dinheiro com força e já fizemos investimento imobiliário. Entendeu? Então a gente teve essa experiência lá atrás. Então o que aconteceu foi que no espaço, posso dizer mesmo 9 anos, mais especificamente, né? 9 anos mesmo ali, esses 9 anos que a gente tipo assim, não vamos nos preocupar com o dinheiro, não vamos nos preocupar com o futuro, não vamos nos preocupar só com o presente e vamos seguir outra vertente aqui. Mas até a gente enxergar que, será que é isso mesmo que é o correto se fazer? Entendeu? Então a gente, hoje, depois de passado já 14 anos, né, que a gente já mudou essa nossa ideia, a gente percebe que a gente foi para um caminho adequado. Porque até olhando do ponto de vista, se a gente for pegar do ponto de vista espiritual, de Deus, da palavra de Deus e tal, acredito que a gente ajuda muito mais as pessoas hoje do que naquele discurso vazio religioso, né? Então 100% religioso, espiritual e tal. Sendo que a vida, e não é a vontade de Deus, acredito isso, a vontade de Deus nem é essa. O ser humano na Terra viva só pensando no aspecto espiritual. Né? Existem coisas nessa vida que você pode viver a vida normal, né? A vida do casamento, a vida material, a vida dos relacionamentos humanos, só que pautado pela vontade de Deus dentro dos princípios de Deus. E isso que é o que importa. Legal. E qual foi assim o primeiro negócio? Hoje vocês têm um investidor no Japão, mas qual foi o primeiro negócio de vocês? Foi o investidor no Japão? O investidor no Japão, assim, ele veio, na verdade, meio que por acaso, né? Em 2015, meu filho eu participava de alguns grupos de investimentos, falando sobre investimentos e tal, e eu chamei e falei pro meu filho, eu vou te colocar num grupo, você começa a ficar lendo lá o conteúdo, o que o pessoal vai postando, que você também já ficar inteirado acerca de investimentos, né? Ele estava com 19 anos, né? 19 anos.
Porque ele é de 96. Já. 19, Hoje ele tá com 26. 18 anos e tal. Só que eu já puxava ele antes. Os meus filhos... Você tem filho de 26. 26, 22 e a menina vai fazer... 23. Quer dizer, 26, 23 e a minha filha vai fazer 20. Então eu já chamava ele, já envolvia ele nessa questão dos investimentos. Desde quando eu comecei a estudar investimentos lá atrás, então já comecei a adiantar isso para eles também. Para os 3, né, inclusive. Aí comecei a chamar ele, mandava os convites de grupo para ele participar. E ele via que eu escrevia bastante nos grupos, dava opinião, respondia comentário. Ele falou, pai, vou montar uma página para você, você vai administrando essa página, você fica lá comentando comentário dos outros e enriquecendo de texto e tal, eu vou fazer tua página. Aí eu falei, beleza, faz aí. Ele fez, aí criou. E o 2015. Nome? E o nome que Eu nem lembro. Investidor no Japão veio depois, não era nem investidor no Japão primeiro. era? Agora eu esqueci como Primeiro que é. Então, No histórico, na página, eu sei que eu não consigo acessar fácil, mas quem é visitante na página no Facebook consegue ver os históricos lá de nome de página. E foi ele que foi colocando. Aí quando foi em 2017, eu falei, não, vou levar esse negócio mais a sério. Ele falou, aí eu vou criar um site para você. Ele criou um site para mim. O meu filho que foi botando pilha. Ele via que eu gostava de escrever, que eu respondia os outros, que o pessoal entrava em contato comigo no privado e tal, me procurava tudo, e ele falou, vou criar um site, você começa a escrever. Eu comecei a escrever no site, 2017. Aí quando foi no início de 2018, aí algumas pessoas começaram a entrar em contato através da página de Facebook, perguntando, eu queria aprender a abrir conta em corretora, eu queria aprender a fazer isso, eu queria aprender a fazer aquilo. Aí quando foi em junho de 2018, eu falei, então eu vou, mediante também um casal, né, um casal aqui, até daqui da região aqui, que entrou em contato comigo, marcamos num Comeda lá na Rota 1 ali, falou, dá para você nos auxiliar, a gente paga você aqui e tal. Eu fui lá, não cobrei nada, falei, não, imagina, não precisa pagar não e tal. Sentei, comecei a conversar, eu falei, mas comida vocês não vão aprender nada, né? Não vai dar para ensinar o que é necessário para vocês começarem. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, marca um local aí, a gente vai, pode deixar que a gente arca com as despesas do local eles e tal. estavam dispostos Estavam dispostos. aprender, né? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, já que tem algumas pessoas que sempre me procuram em relação a isso, eu vou anunciar na minha página. Se alguém vier, beleza, se não vier, também tranquilo. Aí veio os primeiros 5, aí nos outros veio 8, aí 12, aí a gente foi, eu fui me animando também, né, a compartilhar o conhecimento, aí o pessoal foi vindo, assim nasceu o Investidor no Japão. Posso dizer que foi desse jeito. Foi desse jeito. E aí, no ato de ensinar sobre investimentos, também você vai aprendendo cada vez mais. Né? É o compromisso que você tem de ensinar o outro, você vai aprendendo. Uma curiosidade minha, vou te cortar, é que eu fiquei curiosa. Você era curioso e começou a, ir lá e tentar e arriscar? Ou você estudou? Como foi isso? Não, eu fui primeiro para a prática mesmo, né? Eu fui reunir alguns poucos conhecimentos e falei, não, já vou começar a mandar meu dinheiro pro Brasil, vou mandar... Ainda teve uma época que eu mandava dinheiro para tudo quanto é lado, mandava dinheiro pro Brasil, mandava dinheiro pro Banco do Brasil aqui, não recomendo ninguém fazer isso, tá? Não recomendo ninguém fazer isso aí e tal. Mas assim, é numa fase e eu sempre fui muito curioso, né? Quando eu pego algo para estudar, eu pego para estudar a sério, né? Eu quero estudar a fundo. Então eu fui estudando. Então assim, rapidamente eu já fui para outros mercados, renda variável, fundo imobiliário um pouco depois, né? Mas aí eu fui em 2013, comecei a investir no mercado local aqui na Bolsa de Tóquio, sozinho, na cara e na coragem, não teve ninguém para me dar treinamento. Fui fuçando, pegando informação aqui, jogando tradutor e tal. Incrível! E fomos entrando no mercado local aqui. E você sempre foi parceiro assim nessa descoberta em investimento? Uma parte de finanças é ela, investimento sou eu. A gente sempre faz assim. Que legal, né? Ela que é que ele não tem muita paciência, assim, sabe? O negócio dele é tipo assim, chegar e é investimento, tal. Igual vender. Não tem muita parte de, como fala,
do fluxo, né? Pra ver o que entra, o que sai. Eu também posso ver. Ele Essa quer ver o parte ela dinheiro faz que bem. eu posso Ir lá e investir, né? Isso, tipo, a gestão de casa, né, das finanças do lar, assim, sempre foi eu mesmo. Desde quando os meninos eram bem pequenininhos, assim, sempre Nossa, eu tomei mas conta foi, toda. né? Que Legal, bom, né? que legal. E a gente sempre foi assim, né, um Preciso marcar apoiando mais o café outro. com você, viu? Vamos tomar um É, eu cafezinho. Então, aí a gente sempre foi bem parceiro mesmo, né, Marcelo? Assim, o Marcelo tá falando essa parte, vocês perguntaram o primeiro negócio, né? Antes, o Marcelo me apoiou bastante quando eu quis trabalhar com estética. Né? Aí eu trabalhei com estética, aí eu trabalhei numa estética japonesa. Como é que estão as suas pernas? Trabalhei na estética japonesa, aí depois ele falou, não, mas em vez de você ficar trabalhando lá, por que você não abre sua própria estética? Eu falei, então tá bom, né? Então aí a gente tinha um quarto assim no nosso apartamento, que é um apartamento bem grande. Aí o quarto da frente ficava bem separado dos outros, da cozinha, da sala, toda. Então aí ele falou, então vamos montar aqui essa estética, né? A gente foi lá, comprou as luzes, comprou tudo, ele me ajudou a montar, os meus filhos também ajudou a montar, compramos tudo bonitinho e comecei a atender em casa. E as minhas clientes, mais de 90%, pode dizer quase 99%. Tinha duas que de vez em quando Duas, vinha, que- e a maioria que vinha semanalmente era que japonês. as japonesas vão uma vez por semana, né? Sério? Certinho, Legal. marca o horário. Legal. Tal, e eu trabalhava com agenda. Para trabalhar com japonesas, você tem que trabalhar com agenda, né? Então aí você terminou ali, você serve um chazinho e tal e pergunta, quando que vai ser a próxima? Aí a pessoa já pega ali, já marca, então você já garante ali a sua Você cliente. sempre tinha uma E trabalhava, clientela. exatamente. Ganhava bem, né? Ganhava bem. Aí ele me apoiou bastante, os meus filhos também me apoiaram nessa época. Aí quando o Marcelo, ele resolveu realmente, depois de tudo isso, falar, não, agora sim vamos pegar aqui a nossa empresa, né, investidor no Japão. Então eu falei, então agora eu te apoio. Então aí eu falei, então agora eu apoio você, né? Assim, aí eu parei um pouco a estética para justamente a gente unir as nossas forças, né, no investidor no Japão. Mas eu, assim, se perguntar realmente, eu sempre falo assim, brincando às vezes com algumas pessoas, que você não tem como ver Marcelo sem Cibele, Cibele sem Marcelo. Essa pergunta. Se vocês completam, sempre né? foram assim unidos, né? A gente se completa. Que A gente legal. sempre tá junto. Já trabalhou junto. Também não recomendo ninguém ficar trabalhando junto, não. Mentira! A gente trabalhou junto, sim. A gente Mas não trabalhou- recomenda Não trabalhar recomendo, a gente hoje em dia. Dentro de uma análise. Assim, ó, não trabalhar junto. Não trabalhar junto igual agora. Falando tá. trabalhar junto, assim, numa mesma empresa, mesma na mesma empresa, unidade, na verdade. mesma linha. Gestão de risco. Gestão de risco. Né? Vai mandar sim, embora, sim, manda sim, os sim. dois. Aí, né? aí em casa. É isso aí. É que a gente fez isso. Na época da crise, por exemplo, nós dois trabalhávamos na mesma empresa, Na mesma na mesma unidade, no que mesmo perigo. galpão, com exatamente. 10 metros de distância. Só que lá. Falice. Pois é, só que lá, por ser do setor de construção, de material para construção de casa, o que acontece? Da crise, o governo reduz taxa de juros para poder incentivar a economia. E como é mercado interno, é o melhor mercado de trabalhar no Japão, é o mercado interno. Mercado de exportação, você fica muito vulnerável. Sim, Né? Então, eu praticamente nunca trabalhei no mercado de exportação no Japão, sempre mercado interno. E aí é legal, mas se fosse no mercado externo, né, voltado para o mercado externo, aí você fica mais vulnerável. Né? E nem Esse só é o o risco ponto. de ser mandado embora, mas o tempo inteiro junto, tipo, não dava uns atritos. Não, dava os Né? atritos. Dá, Porque né? o tempo inteiro junto. Até hoje. Antes de vir pra tela, assim. tá vendo vermelhão aqui? É o beijo. Deixa eu limpar. Vermelhão aqui. Tá Deixa eu te bom. dar, peraí. Deixa eu limpar aqui. Tá bom, quase bati de verdade agora. Desculpa. Não, assim, conflito tem porque a gente compartilha das mesmas ideias, tem os mesmos propósitos, tem os mesmos objetivos, mas nós temos os temperamentos distintos. E outro ponto, assim, nem tudo que ela quer fazer eu concordo, nem tudo que eu quero fazer ela concorda. E isso é bom. Ótimo. Né? Porque já pensou, se tudo que eu quero fazer ela concorda, uma hora eu faço coisa errada, ela tá indo junto e não tem ninguém. Sim. Mesma coisa, né? A Então, gente sempre costuma falar assim, que se tá tudo certinho e todo mundo concordando, significa que só um tá Só um tá pensando. pensando. Só um tá pensando. Então lá em casa, inclusive assim, com os nossos filhos, a gente sempre incentivou a eles o argumento, o debate.
Mesmo na nossa, mesmo no horário de jantar. Então. Estamos no caminho certo. Então tá ótimo. E os meus filhos, às vezes, eu instigava o quebra-pau entre eles, desde que não pode cuspir, não pode dedo no olho, não pode xingar a mão de ninguém. Mas eu instigava o debate, o argumento. E às vezes eu ficava alimentando. A minha filha mais nova, eu falei, fala com ele que filosoficamente falando. Ela Jonas, filosoficamente falando. Mas você não sabe nem o que é filosoficamente. Ela pequenininha falando isso, aí meu filho, você não sabe o que você tá falando. Aí eu citava lá um filósofo, eu falo do ponto de vista do filósofo. Do ponto de vista de Schopenhauer. Mas isso sempre, é bom, né? Eu sempre estimulei isso, a gente sempre debate. estimulou eles assim, ao debate, eles discutirem, sabe? Não ficar só aceitando. Sim, Até sim. com a gente, às vezes, a minha filha mesmo, hoje ela vai fazer 20, às vezes eu falo, filha, sou sua mãe. Só lembrando, sou sua mãe. Né? Porque a gente sempre incentivou eles assim, que não é pra ficar só, sabe, tudo, aceitar. Tudo assim, sim, tá bom, ok, obedeço. Né? Porque a escola... No nosso time, às vezes, tem algumas coisas que a gente não concorda, né? E uma fica, ai meu Deus, e agora eu vou falar sim? Tem que haver, né? A discordância, ela é boa. A discordância é boa. Porque ela ajuda você a refinar seu pensamento também. Porque às vezes eu apresento a ideia, vocês apresentam a discordância. Aí, não, se minha ideia é legal, eu não vou falar. Eu tenho duas opções. Ou mais, né? Opções na verdade. Ou bato, não, vai ser a minha ideia mesmo, pronto, acabou. Não. Ou eu reformular as minhas teses, isso, né? reformular meus argumentos, né? Refinar um pouco mais e apresentar de outro modo para ver se aceitam. E fica se não melhor, aceitar, fica mais Porque às vezes a gente não concorda, mas a outra vem e fala, mas e se for assim? Sim. Tipo, e se a gente acrescentar isso? É isso. Daí geralmente funciona assim, né? Geralmente é a Suzy que vem com a solução. Geralmente é a Suzy. A Suzy apaga o fogo. Nós duas somos teimosas aqui. Se deixar, a gente compra até um avião pra dona. Passando com a faixinha. Nossa, ia ser lindo! Uma faixa assim. Gente, hoje. Sim, bem isso. A Suzy dá uma brecada aqui em nós. Eu ia ver com as ideias aí indo muito longe. E a Suzy, Calma, gente. essa tadinha. Coloca o pé no chão. Gente, a gente precisa comprar só um microfone. Né, Suzy? Mas é gostoso isso, né? É bom, precisa, né, ter esse debate, esse diálogo, né? Eu acredito que é muito importante para tudo, né? No relacionamento, se não tiver diálogo, se não tiver a liberdade do diálogo, que é realmente você poder falar o que você pensa. Se você não discorda, você chegar e falar que não discorda, né? Lá em casa, por exemplo, todo mundo conhece o Marcelo, lá em casa. Todo mundo já sabe, e vou falar isso daqui pro pai, mas eu já tô preparado. Ele fala sempre assim, ele sempre fala assim, gente, eu gosto de ideias. Se você tiver alguma ideia, vem, traz a ideia e tal. Mas aí todo mundo já sabe que vai chegar lá e já sabe que vai ser mais ou menos, no mínimo, umas 3 horas De debate pra convencer. Por quê? Fala aí por quê. O que você faz quando a gente leva uma ideia pra você? Ele ama que leva ideia, mas aí o que você faz? Não, eu vou colocando os contras. Isso, aí ele pega o papel, aí ele faz um risco no meio assim e fala, tá bom, então vamos lá. Os prós e os Qual contras. que são os prós? Que ele quer saber, deixar a gente alegre primeiro. Aí vem os prós. Tá bom, agora os contra. E geralmente, igual vocês, né? Vocês geralmente, quando você tá empolgada, que você tem uma ideia, então você não vê nada negativo. Mas aí que tá o X da questão. Aí que é o X, por isso que é bom, na verdade, né? O diálogo. Por quê? Porque a gente tá naquela emoção, a gente quer isso, só ver tudo brilhando, ver o aviãozinho passando, os eu sou muito, assim, sonhadora. Tipo, tudo que eu penso é no grande, no bom, esqueço de tudo que pode dar errado. E daí, quando eu vou contar pro meu marido, tipo, ele só vê todo lado ruim que pode acontecer. Então, mas é bom, né? Porque tem esse equilíbrio. Porque às vezes eu tô porque- tão empolgada que ele fala o lado ruim que eu já vou, tipo,
puxando. Porque você que tem que... Se você tem uma ideia, é você que tem que defender essa ideia, correto? Então, a melhor maneira de você ver se a sua ideia é consistente mesmo, ou ela pode ser consistente, mas você não está tão preparado para desenvolvê-la, aí você tem que já encontrar o contraditório de início, né? Já de largada você encontrar o contraditório. Para você vencer isso. Né? Isso, e ajuda bastante, porque aí quando ele pega e coloca ali, né? Então vamos lá para os contra. Aí quando começa, então se é um bom negócio, se é uma boa coisa mesmo, com certeza você vai encontrar um bom argumento que vai fazer realmente aquilo lá e diminuindo aqueles contra, né? Agora, se colocar lá os contra, vamos lá para as contas, né? Porque é essa hora que precisa, gente. E você coloca ali na ponta do lápis mesmo, aí você pera, realmente não é para agora. Né? Então aí você deixa ali na sua gavetinha de ideias e uma hora vai dar certo. Mas nunca, jamais deixar que esse tipo de coisa, igual com você, né, Verão? Esse tipo de coisa te desanime. Mas não, sabe? Esse tipo de coisa assim que não é a hora, não é o momento, falou não, peraí, então tá bom, então isso daqui vai pra gaveta, uma hora a gente vai solucionar e bora lá ter mais novas ideias, né? Tá aperfeiçoando, tá melhorando e assim vai. Que legal. Eu acho até bom, assim, por exemplo, quando você vende, se você começa a encontrar objeções primeiro, você já consegue achar um caminho para venda muito mais fácil, né? Porque objeção é o que mais tem. Tipo, eu também acho bom, até porque eu sou uma pessoa que o tempo inteiro eu tô tendo ideia, sabe? Então, eu acho bom que meu marido é aquele que me segura um pouco, sabe? Ah, isso é Se bom. Se deixar, eu vou dando, mesmo que eu me dê cabeçada, sabe? Eu vou indo. Então, ele me põe um pouquinho no meu lugar. Tipo, sabe? Como eu lido com ensinando as pessoas, então assim, a objeção é algo que faz parte do meu cotidiano, mas que eu não espero acontecer. Eu já vou me antecipando. Num processo de criação de algum treinamento, de algum programa de ensino, eu já sempre me antecipo com as possíveis objeções que eu vou enfrentar. Todo tipo de objeção, independente do tipo de público, porque eu não faço ressalvas em relação ao tipo de público que vem participar dos meus programas. Pode ser o cara com doutorado, economista, como já participou, isso já tem experiência, já é formado em economia, com mestrado, pós-doutorado e etc, etc. E tem o pessoal mais leigo mesmo de tudo, tanto o leigo em conhecimento quanto o leigo na prática. Tem muita gente que já se informou bastante, está entupida de informação em relação a investimentos, mas nunca investiu na prática. Esse eu chamo leigo na prática, né? Então vem tudo quanto é tipo de público. Mas assim, eu busco sempre já, nesse processo de criação, já levantar as possíveis objeções, imaginando, uma pessoa que entende de investimentos. Quando eu falar tal coisa, o que ele vai apresentar de objeção? Quando eu mostrar determinadas coisas do mercado japonês e tal, quais são as objeções que quem conhece o mercado brasileiro pode levantar na comparação? Eu prefiro investir no Brasil por conta disso, disso e aquilo outro. Tá, mas como que a gente vai lidar com essa objeção? Porque eu tenho algumas premissas comigo. Os porquês que eu acredito que o brasileiro deveria, em termos de produtos financeiros, focar no mercado japonês, ou através do Japão aqui, através de corretoras japonesas. Vai ter quem é simpatizante com o mercado brasileiro, com a bolsa brasileira, com os produtos financeiros brasileiros, que vai levantar os motivos pelos quais ele quer investir no Brasil. Então, tipo assim, isso é uma objeção a uma defesa que eu faço em relação aos produtos financeiros do Japão. Então eu tenho que pensar nessa série de objeções, inclusive essa, e buscar formas de didaticamente lidando com essas objeções. Então já faz parte. Eu não fico esperando a objeção acontecer. Então, nesses 4 anos que eu lido com investimento, eu não tenho uma situação, eu posso dizer assim, e cada vez mais tem se tornado a probabilidade menor de eu encontrar uma situação para a qual eu não esteja preparado. Né? E eu não lembro, nos 4 anos, lidando com o ensino de brasileiros no Japão, e peruanos também, e outros, né, a minoria também de povos hispânicos, sul-americanos, uma situação assim que eu tenha ficado na saia justa, eu não sei como fazer, eu não sei como responder e tal. Porque assim, eu procuro me preparar de um modo assim, para ensinar de fato. Né? Não meramente entregar um conteúdo que seja rasteiro, né? A Suzy, o Vandel já participaram comigo, eles então, testemunham, eu ia eles podem. perguntar para você, realmente,
sobre seus cursos, né? Porque para quem vai ter pessoas ouvindo, assistindo que não conhecem vocês, né? Se é que tenha, né? Tem que se tornar até engraçado. Não é pretensão nossa nenhuma. Eu também nem me julgo que eu sou tão conhecido, mas ultimamente a gente vai num consulado, tem uns 2, 3 que conhecem a gente. A gente vai para Okinawa, geralmente tem um que conhece a gente. A gente está às vezes no aeroporto, já tem um que já conhece. Verdade. Então tem Foi dentro do avião, né? Dentro do avião. Então tem se tornado assim um pouco mais. Eu já vi a live de vocês. Eu já vi vocês já. Uma moça apontou assim pra mim e falou: eu conheço você. Falou assim: eu conheço vocês dois, né? Que você ajudou ela a tirar a mala do bagageiro do avião. Ela falou: acompanho vocês dois. É legal. É legal. Né? Ainda bem que eu fui gentil com ela tirando a mala. Se eu achasse que ela fosse japonesa, ela que se vira. Mas você não é assim mas com ninguém. Assim. Você ajuda todo mundo, tá vendo? Por exemplo, eu nunca fiz investimento no Japão. Eu faço no Brasil, mas assim, faz pouco tempo também. No meu caso, eu sou leiga. O seu curso me daria uma luz para começar? Com certeza. A gente já tem mais, a gente tem grupos, né, no Telegram, no Facebook também. Então a gente já tem mais, já passado pelos meus programas, tanto esse Investidor no Japão, que a gente agora tem um iniciante, né? A gente mudou a nomenclatura dele para iniciante e a gente deixou mais específico assuntos, produtos financeiros mais direcionado ao que está começando mesmo, né? Então a gente fez isso. Porque que aconteceu? São 4 anos. Os primeiros que vieram participar do meu treinamento, embora leigos na prática, mas já vinham com muito conhecimento prévio em torno de investimentos no Brasil. Então foi a primeira leva de alunos. Com o tempo, então 2020 para cá, depois que nós fomos para o online, veio reduzindo esse tipo de público com já bastante bagagem de conhecimento prévio. Então, veio o público que inclusive começou a se inteirar acerca dos investimentos com o nosso trabalho. Ou aqui já, né, no contexto de Japão e tal. Então aí a gente fez essa distinção. Mas pelos nossos programas já passaram mais de 700 pessoas. Os programas diversos nossos. Abençoando pessoas. Mais de 700 O que eu acho mais legal, eu acho, que é os grupos depois, né? Porque tem muito debate muito interessante e tem um suporte ali, querendo ou não. É um aluno que dá um suporte pro outro, você mesmo dá o suporte, né? Então eu acho que tem a aula, que é muito boa, mas eu acho que esse suporte depois é muito importante, assim, para quem tá começando, fica perdido, faz um curso e depois, e aí, o que eu faço? Né? Então esse suporte depois é muito importante. Foi até o que eu comentei na live de sábado que o Denis participou, foi sobre isso, né? Que ele destacou a questão de você ter uma aula online ao vivo durante o processo ali, né? E o suporte depois. E investimentos, é fundamental você ter uma aula online ao vivo, né? Ou várias, né? As aulas online ao vivo para você ficar mais próximo do aluno. Ainda mais no nosso contexto brasileiro no Japão. Lembrando que nós não temos uma mídia ou várias mídias que publicam diariamente assuntos sobre economia japonesa em língua portuguesa. Não existe. Isso aqui não existe no Japão. Não existe. Obviamente que isso não é justificativa para ninguém não ficar inteirado acerca do que acontece do ponto de vista econômico. Porque hoje você tem sites em inglês, você tem sites muito bons, que todo dia você tem o Asia Nikkei, né, do Nikkei, né? Que todo dia tem publicação e tal. Eu recebo quase toda hora aqui um e-mail com uma notificação e tal. Então, o acesso à informação, ele existe, né? Mas em língua portuguesa não é tão existente. E o ser humano, ele por natureza, ele não é tão afeito ele não é tão proativo na busca pelas coisas. Ele quer receber, quer ver ele pulando no feed de notícia dele ali na mídia social dele em português, o post e tal. Você não tem muito disso em língua portuguesa, falando do mercado local, da economia, da macroeconomia, dos indicadores econômicos, uma análise de mercado. Não tem, né? Então, a gente precisa de ter esse trabalho um pouco mais próximo dos educandos.
Que legal, que legal. E o programa didático dele também, do treinamento, é muito bom para quem quer iniciar mesmo, né? Então tem as aulas ao vivo, né, que a Suzy comentou, que ali é via Zoom. Então é como se você estivesse mesmo na sala de aula, né? Então ali você tem condições de fazer perguntas para ele vai explicar tudo bonitinho, certinho, aí ele abre espaço para pessoas fazer pergunta ali ao vivo. Então, naquele momento, a pessoa pode chegar e falar, olha, eu não entendi, Marcelo, pode explicar de novo essa parte e tal? Aí ele vai e explica de novo, de uma maneira, né, mais fácil. Ele até gosta que faz perguntas justamente por causa disso, porque senão ele não tem como melhorar, né? Sim. Então, conforme o pessoal vai fazendo as perguntas, aí ele percebe, realmente eu tenho que melhorar. E hoje, a Suzy, não sei se você chegou a perceber isso, mas é porque os alunos têm acesso à plataforma, né? É assim, em tempo limitado, né? Alguns cursos são 2 anos, alguns 3, mas o dele não tem tempo limitado. Não tem. Legal. Né? Fiz em 2019. Acho que foi, né? 2019. E até hoje eu tenho acesso lá. Isso, aí as outras turmas que vão tendo aulas, ela também pode ter acesso, se ela quiser, né? Então, assim, conforme vai tendo as atualizações, então aí ele vai fazendo as aulas e vai ficando gravadas, né? Lá na plataforma. Legal, e aí a gente sempre incentiva os alunos lá no grupo, olha, pessoal, vocês têm acesso à plataforma, né? Se a pessoa de repente está ali meio, deixou acontecer alguma coisa, a pessoa deixou de cantinho, né? Não deu certo, já aconteceu muito, né, com alguns alunos que fez o treinamento, mas aí aconteceu alguma coisa na família, ou engravidou, alguma coisa assim. Aí depois que passou essa fase, eles retornaram, falando, não, agora eu vou retornar aos meus estudos, assim tem como retornar lá na plataforma e estudar novamente. E tem o suporte também nos grupos. Então, nos grupos tem todos os alunos, né, que estão lá. Se tiver alguma dúvida, pode fazer uma pergunta, aí o Marcelo responde, ou os alunos que estão ali mesmo, que já têm experiência, um vai ajudando o outro. Isso é bacana. E tem os vídeos também, né, os vídeos tutoriais também, de abertura de conta. Então, assim, é muito didático mesmo, é na prática. Então, você vai, por exemplo, fazer uma abertura de conta. E a gente não orienta uma pessoa simplesmente assistir um vídeo, né, Marcelo, no YouTube e abrir a conta só por abrir. Até porque né? não é tão fácil. Então, porque a pessoa pode abrir, mas como que você vai operar? Em que você vai investir? Então, assim, não é porque você abriu uma conta na corretora, isso já é lógico que é muito bom, mas não é só porque você abriu que você já é um investidor. Não, você precisa aprender, né, como fazer os seus investimentos. Então, se você já tem a sua conta aberta, maravilha. Né? Isso daí não é ruim, né, Marcelo? Maravilha. Então, agora aprende a investir. Agora, se você não tem nada que nem você falou, né? E eu, como que eu faço? Eu não sei nada. Então, esse treinamento é perfeito para você, porque ali você vai aprender tudo certinho. E as pessoas... Não, ainda não. Ainda não? Vai abrir. Em outubro. Em outubro. Eu espero. Não, aí você já fica na fila rapidinho. Na fila. A gente sempre orienta assim, quando abrir as inscrições, já faz a sua inscrição, não fica deixando nos últimos dias. Ainda não tenho definido qual vai ser a data, né? Talvez a gente comece o processo de inscrição em setembro, mas a turma vai ser em outubro, né? Além desses cursos, vocês têm os empreendimentos no Brasil, que inclusive o meu esposo entrou em um deles, né? Junto com o Vandel, né? É o Maurício. Kawabata, né? Kawabata. Marcelo tem uma memória muito boa. Né? É muito boa. Ele entra na sala assim, você tá. Nossa. É porque o que acontece? Já me falaram isso várias vezes. Você tem que digitalizar, porque às vezes eu recebo inscrição na turma, aí você pensa numa turma de 40 alunos. Aí você... tudo bem, eu tenho uma série de mensagens que eu mando, mas eu gosto de mandar manualmente. Que legal. Porque daí eu vejo, leio o nome da pessoa, quem que é a pessoa e tal. Mesmo que for no online, eu posso, isso daí a gente tem instrumentos para disparar mensagens adoidado. Mas quando é o treinamento, eu já gosto de ver nome por nome. Eu vou lá, copio, colo nome por nome para mandar. Pelo menos a primeira mensagem, a que vai com o nome. Depois as outras não vão com o nome, porque são disparos automáticos. Mas a primeira, a que vai com o nome, a gente vai
A gente sempre faz isso aí. Quando o Vandel falou pra gente desse empreendimento, nossa, pra gente foi muito bom. Porque imagina você investir em uma coisa que não vai te dar trabalho nenhum. É só mandar o dinheiro, pronto. Então, mas além de não te dar trabalho, também você tem... não vou falar assim, né? É seguro, né? Pra também a gente não ser... Assim, mas não assim, pode prever, né? Não, mas assim, é lógico que tem a segurança de você saber em que você está investindo. Isso. E você também tem essa segurança também de saber com quem você está fazendo esse negócio, né? Então tem essa diferença e que a gente sempre fala assim, você tem que tomar um certo cuidado, que nem você falou agora, porque é uma coisa que você não vai ter trabalho. Então tem que tomar esse cuidado também, né? Que às vezes as pessoas acabam entrando, né? E alguns achando que é investimento e não é. Por isso que a gente incentiva, olha, se você pode fazer parte, né, de estar indo nos nossos eventos presenciais, porque o Marcelo vai chegar e vai explicar tudo certinho. E tem um online também, né, às vezes marca também online. Então ali ele mostra tudo, a documentação, mostra, né, todas as questões jurídicas. Na mostra verdade, tudo. quando a gente foi pra fazer esse empreendimento aí, a Suzy e o Vandel é como se fosse nossos irmãos. É bom, é de quem esse empreendimento? É do Marcelo. Quem é o Marcelo? Do investidor do Japão. Pode passar o número da conta. É seguro. Assim, quando a gente resolveu, de fato, assim, entrar nessa questão, entrar assim, no sentido de passar para o pessoal aqui, eu já estava com uma base de alunos, né? Foi em 2020. Eu falei para a Sibeli, vou chamar alguns alunos para participar aqui de um programa com a Endne. A Endne é a minha advogada no Brasil que lida para as questões nossas lá no imobiliário. Aí nós fizemos uma turma, aí veio, se não me engano, 15, não me lembro agora, alunos, né? Aí o Vandel foi um dos que participaram também, outros alunos também que vieram participar. Porque a ideia é justamente essa, eu quero chamar o pessoal para participar de empreendimento imobiliário com a gente no Brasil, que a gente já participa, só que eu preciso que eles tenham noção do que se trata. E aí eu passei do ponto de vista de investimento e a advogada passando do ponto de vista jurídico. Aí o pessoal já, de certo modo, já saiu já seguro do que se trata. Né? Isso passa uma credibilidade muito boa. Isso. Aí quando foi no iniciozinho de 2020, aí o primeiro projeto que a gente já vinha construindo esse projeto juntos, aí eu apresentei para o pessoal, aí veio 11 alunos meus investir comigo nesse empreendimento. Aí no meio do ano, a gente já tinha um outro projeto que a gente já estava analisando antes, aí outros vieram também participar. Aí o de Marialva em outubro, né? Marialva a gente fez em outubro, aí ele já está finalizado no sentido, já não entra mais investidor, né? E mas agora, tem outros? Então, agora a gente está com um projeto na Serra Catarinense. Uma participação nossa na Serra Catarinense. Que está em aberto ainda. Ele está em aberto. Quem quiser investir a partir de hoje, pode. A gente tem uma limitação de CPF, né? Porque a gente pratica uma estrutura jurídica que não é Deus dará. Tem uma limitação. Tem uma limitação ali no número de investidores que pode participar desse formato de estrutura jurídica que a lei possibilita. É uma estrutura jurídica adotada, né, um modelo societário adotado justamente para haver esse cooperativismo em torno do empreendimento imobiliário. Porque, grosso modo, o que a gente faz é comprar propriedade no atacado para vender no varejo. O ganho vem desse jeito. Faz lotes. É isso. Em Marialva, por exemplo, a nossa lógica é essa, é a aquisição daquele espaço já adquirido, o recurso necessário para a infraestrutura ou uma boa parte dessa infraestrutura, ainda que depois um residual para compor caixa para a infraestrutura vai depender de uma venda mínima de lotes para o consumidor final, aí não tem problema. O problema é depender da 100% da venda de lote do consumidor final, vender a coisa futura para entrar dinheiro e com esse dinheiro fazer a infraestrutura, que pode ter muito risco nisso aí, né? De não entregar uma obra no tempo que a lei exige. Então é essa a nossa ideia aí. Mas quando a gente faz esse tipo de investimento, a gente já pensa em pegar o lote pra gente, sabe? Se tem empreendimento que... vamos comprar pra gente? É uma casa, a gente já vai até a casa. Ai, mano. Tem empreendimento que dá, né? Esse de Marialva, por exemplo, a conversibilidade é possível, né? Converter a cota de participação em terreno.
Aí você imagina, a gente está com a projeção de venda do terreno da unidade pronta, né, da unidade fracionada e com o seu devido registro no registro de imóveis, a mais ou menos entre 130 a 150 mil. Aí imagina você fazendo a conversão da sua cota de participação numa unidade dessa, só que a cota de participação por 67. Por ter entrado no atacado, né, como investidor no atacado. Sim. Uma cota de 67 que dá o direito de ficar com uma propriedade de 140, em média Então, 140. Super desconto, mega desconto. Vamos, Suzy, mora lá. Ó. A base da A gente dona. foi, a gente foi lá em fevereiro, né? Vocês foram no local? A gente foi lá. Sugoi. A gente foi nos empreendimentos todos os empreendimentos nossos lá a gente foi. Que legal, que incrível. Aquele de Rosana, eu falei, ai, eu quero! Rosana. Me arrependi muito. Porque De na Rosana- época, quando eu tava De pensando, eu Rosana, falei, ah, dependendo dependendo de Rosana, dá pra arrumar uma cota de participação. Lá. É? Ai, Ai, Vandel. Suzy. Ai, Vandel. Tá no nível da Suzy do Vandel, o meu ainda não. Porque Rosana lá é é bonito. De foi, Rosana né? é bonito. Nossa, lá muito bonito. Nossa, amei lá. Nossa, muito A bonito. cidade já falou, aqui eu quero ficar Meu com uma marido- propriedade. Meu marido viu. Você fez uma live, né? Mostrando. Eu Alguma coisa fiz. assim, que meu esposo entrou na eu live. sempre, quando eu vou comentar, eu mostro algumas propriedades que já fazem parte do nosso portfólio. Ah, tá. Ah, então eu já Deixa eu ia fazer falar. a última Faz a pergunta. pergunta. Hoje em Papo dia tá bom. vocês vivem só de investimentos, de negócios? E se sim, vocês demoraram muito para chegar a isso? Ó, igual eu disse, a tomada de consciência, pô, vamos começar a guardar dinheiro para render, fazer esse dinheiro rentabilizar, com essa lógica de buscar aprender sobre investimentos, foi a partir de 2008. Mas aí depois veio tudo numa paulada só em relação a cercar, a gente cercar de conhecimento para fazer investimento. Então daí eu estudei mercado imobiliário, estudei mercado de derivativos, estudei diversos mercados, né? Fiz MBA em investimentos também, private banking. Então fui cercando de diversos conhecimentos. Sibeli também me animando sempre a estudar e fazendo a gestão das finanças. Que legal. Então a gente veio numa esteira. Agora, hoje a gente vive, né, dos investimentos, sim. Eu dou treinamento no Japão, mas o nosso maior ganho, na verdade, é no Brasil, com o imobiliário. Não é no Japão. Sim. Não é nem Mas vocês trazem dinheiro de lá pra cá? Ou Compensa? Não. Ah, Mas a gente ganha mais dinheiro no Brasil. Lá, E a gente vai com certa recorrência pro Brasil também, né? A gente vai com certa recorrência. E o a gente Brasil tem, te paga o seu e a gente tem, e Legal. a gente tem residência nos dois países e negócio nos dois países, né? E eu defendo essa lógica também, né? Essa ideia, Brasil e Japão, por que não os dois? Por que você não pode viver nos dois Também, países? mas daqui um tempo Então, o nós vai projeto estar. da dona já é a gente pensando lá nas Maldivas. Eu cheguei nessa Tá bom, Brasil e Japão. Pra que Maldivas? Pra gente ter essa liberdade, Isso, sabe? Brasil e Japão. Pra gente ter essa liberdade pra Também. escolher onde a gente Quer ficar, não obrigatoriamente tá lá ou tá só aqui, né? Deixa eu só frisar um ponto. O ponto central, assim, quando a gente vai falar de investidor no Japão, investir no Japão, aprender a investir no Japão, eu não posso desvincular de forma alguma dos negócios imobiliários no Brasil. Porque o fato de querer juntar dinheiro no Japão e começar também buscar formas de rentabilizar o dinheiro aqui, em iene japonês, e não no real brasileiro, foi para fazer negócio no Brasil. Ah, mas o negócio do Brasil é em reais brasileiros. Como assim? Você queria investir aqui para não buscar o real? Mas no processo de acumulação do pouco. Você começa com pouco. Você vai 50 mil, 100 mil, 200 mil, né? Mas é uma quantia que não dá para você fazer um negócio imobiliário de primeira. Então eu fui, com o tempo, percebendo que era muito frágil o lance de ficar mandando o dinheiro para o Brasil. O dinheiro que você vai juntando para se capitalizar para fazer negócio, para pegar a oportunidade de negócio, para começar a fazer o primeiro investimento imobiliário com esse foco de crescer patrimonialmente, era muito frágil mandar o recurso para o Brasil. Então daí a gente começou, o que mais me estimulou a investir no Japão foi isso. E também uma forma de eu estimular meus filhos, que eu não sabia se eles iam embora ou não. Hoje eu tenho um filho que é meu sócio, mora no Brasil, a minha filha que está
2 vezes por ano ela vai para a Itália, vive com a gente. O outro filho que não mora mais com a gente, provavelmente também vai vir o outro. Então, quer dizer, ninguém vai ficar no Japão. Nenhum deles aqui, assim, não vai ficar permanentemente no Japão. Mas lá atrás a ideia era, não, eles também é bom, porque eu não sei se eles vão embora, se eles vão querer ir embora, eles aprendem a investir aqui também. Mas a ideia foi essa. Então, o trabalho nosso hoje, desde 2020, tá? Só que mais publicamente essa questão do imobiliário, ela vem no final de 2021. Né? A gente não tinha, quando o Vandel participou com a gente do programa lá com a advogada nossa e tal, eu demorei um tempo para expor isso para a comunidade, que a gente tem negócios no Brasil, a gente faz negócio imobiliário, a gente já está fazendo desenvolvimento imobiliário no Brasil. A gente tem muita coisa nossa que a gente também não sai contando de primeira, assim. Então demorou um pouco, né? Então foi no finalzinho de 2020, então quer dizer, 1 ano e 4 meses depois que eu abri para os meus alunos, que eu fui falar nos meus stories ainda por cima. Aí depois que eu comecei a explicitar um pouco mais no público, em live e tal. E qual que é o projeto de vocês daqui pra frente, assim? Além dos imóveis, o que mais que vocês estão A gente está com uma masterclass aí aberta. Na próxima terça-feira a gente vai fazer uma live ao vivo, né? Dentro desse contexto de masterclass. Você olhar para sua câmera, Isso. Dar A gente vai falar de uma outra classe de ativos, porque a gente fala de ativo financeiro, ativo imobiliário. Eu gosto de falar ativo da economia real, porque a gente não tem participação só no imobiliário, a gente tem participação também no empreendedorismo esportivo. Né? Então não é só imobiliário, mas aí isso tudo a gente classifica isso como ativos da economia real. Então tem os ativos financeiros da economia real e tem uma outra classe de ativos também que eu quero começar a falar um pouco mais, que são os chamados ativos intangíveis, os imateriais, o seu conhecimento, as suas habilidades, as suas experiências, que você pode ser remunerado com isso, né? Então é um outro ativo também que, na minha opinião, é um ativo mais poderoso que existe. Foi por conta desse ativo imaterial, intangível meu, que me possibilitou eu fazer investimentos e criar as estratégias de investimento para mim com ativos financeiros. Que me possibilitou criar estratégia de investimento e investir de uma forma melhor na economia real. Né? Então, o chamado ativo intangível, que ele se resume a todo o teu patrimônio imaterial, né? Desde o seu conhecimento, como eu citei, conhecimento, experiências, habilidades sistematizadas e que você pode ajudar os outros e você pode se ajudar também na condição melhor dos seus investimentos, dos outros classes de ativos. E que vocês 3 têm muito. Obrigada. A gente está então indo para o final. As palavras finais vamos deixar com essa ideia. Gente, muito obrigada, né, por estar aqui participando com vocês desse projeto. Achei muito bacana. Desejo muito sucesso para vocês três. E eu peço também que quem estiver aqui nos ouvindo, nos assistindo, acompanhe vocês, sigam também o Investidor no Japão, acompanhem o nosso trabalho. Hoje a gente pôde falar um pouquinho aqui da nossa história, porque não é sempre que a gente, a Suzy e o Vandel sabem, né, que não é sempre que a gente abre assim de forma... Hoje eu até fiquei um pouquinho assustada com o Marcelo, olhando assim, né, que ele chegou até a falar, a gente fala... Acho que a primeira vez que eu tô falando essas coisas aqui, realmente foi a primeira vez, né, que ele se abriu. É isso aí, gente. Então, eu espero que da mesma maneira que a gente pôde ter essa experiência, como a gente falou aqui no início, que a gente enfrentou alguns desafios, assim como muitos brasileiros no Japão vieram, né, e enfrentam até hoje muitos desafios, que assim como a gente conseguiu vencer esses desafios e a gente unido, né, eu e Marcelo como casal, conjuntamente com os nossos filhos, a gente pôde aí realmente vencer esses desafios e estar cada dia alcançando os nossos objetivos, assim também os outros brasileiros que nos acompanham e que estão nos ouvindo também possam conseguir, né? E que vocês também possam conseguir, quem sabe um dia, donas lá na Maldivas. É isso aí, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. E em breve, essa semana vai ficar pronto nosso simulador da realidade previdenciária do Japão. É verdade. A calculadora, verdade. Que legal. Vamos poder Você já viu? Você já testou?
Eu não Só o testei, Vandel o Vandel testou. testou, eu ainda não testei. Não tive tempo ainda pra ver, mas muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. A gente tá indo pro final. É uma pena. Ai, eu queria continuar aqui, mas Tá conversando. muito boa A essa gente quer conversa. continuar, mas nosso Precisa parar. horário tá chegando Daqui a ao pouco final. as câmeras não param de gravar. Nosso agradecimento, né, a esse casal brilhante de empresários aqui no Japão, né, contaram um pouco da vida deles, né, da história deles, que certamente vai servir para inspirar muitas pessoas que tá com medo de colocar o pezinho, né? Sim, começar alguma Não coisa. tenha medo, A gente gente. vai começar a fazer uma série de lives no YouTube também toda semana. Elas não vão ficar contínuas, né? A gente vai toda semana retirar elas. Mas a ideia é fazer assim, mas para tirar o medo do pessoal também, né? Estimular o pessoal a participar da live. Por isso que a gente vai tirar a live, né? Não vai manter a live. A gente vai estar respondendo perguntas, tirando dúvidas, tirando o medo, né, das pessoas, né? O que impede, o que deixa as pessoas com medo de fazer investimento. Legal, legal. Muito obrigada, né? Sigam, por vocês assistam terem as lives vindo, deles. aceitado. Segue o Investidor no Japão, segue a dona, Isso. segue a Mari Kawabata, Verônica, Verônica. do Amiga do Pastel. Inclusive, a gente vai lá comer pastel agora. Quero de 1 Segue a quilo. sua. Pastel de E obrigada, né, por vocês terem aceitado. Ser É, muito obrigada. Os primeiros. Nós que agradecemos, foi uma honra pra gente. Obrigada. Sibeli, quando falou comigo, ó, a gente vai ser o primeiro a participar. Eu falei, ó, Convidados de A gente tá honra. conversando com... Pé direito, verdade? Pega o pé direito. Obrigada, gente. Tchau, tchau.